Deus, né? Assim como o Senhor disse, né? Eu sou, né? Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu me chamo Caio, eu tenho 21 anos, eu sou do Rio de Janeiro, né? Nesse momento, eu estou no Rio de Janeiro porque a gente está de férias no IAG, né? Umas férias entre aspas, né? Porque no período das férias teve um congresso agora de final de ano lá e eu e meu irmão ficamos para poder trabalhar como voluntário, ajudar lá. E nós tivemos que vir aqui no Rio de Janeiro resolver algumas coisas. Então nós estamos estudando, né, à distância, ouvindo as aulas, entregando os trabalhos. Mas tem sido uma bênção, né? Eu passei pelo ICEVES, estudei na Escola Missionária do ICEVES de fevereiro do ano passado até maio, final de maio, e no começo de julho eu me tornei aluno do IAG, né? Pela honra e pela glória de Deus, né? Milagres foram acontecendo. Eu creio que muitos dos irmãos conhecem um pouco da nossa história por aquilo que a gente compartilhou, né? Nós fizemos campanhas de arrecadação para poder conseguimos estudar nos SEVES e no IAG também não foi diferente, né? Deus foi conduzindo cada passo, cada etapa e providenciou, né? Colocou as pessoas certas em nossa vida para que isso tudo pudesse estar acontecendo, né? E tem sido uma bênção, né? A gente participar do IAG, ser aluno do IAG também, e como o senhor comentou, né? Sou apresentador do programa que tem no YouTube, e tem sido uma bênção também uma grande responsabilidade, né? Porque assim como, né, eu estava, entre aspas, um pouco perdido, sem foco, sem alguma direção. Eu sei que tem muitos jovens também, principalmente em nosso meio, dentro das igrejas, que não têm uma referência correta, não têm uma fonte em que possam buscar uma água realmente pura. E nós temos a oportunidade de fazer esse programa, de levar temas que realmente são interessantes e que os jovens necessitam, é de uma grande responsabilidade, né? Porque uma palavra dita corretamente, imbuída pelo Espírito Santo de Deus, isso pode levar à salvação de uma pessoa, mas também tem o outro lado, né? Se falarmos uma palavra irrefletida, não tendo realmente a consciência do trabalho que a gente está fazendo para Deus, a pessoa pode tomar aquilo que a gente falou erradamente como verdade e só no final a gente vai descobrir o estrago que isso teve, né? Então, eu louvo a Deus pela oportunidade que ele tem, né, me concedido, né, de ser usado para a obra pela causa dele e que o nome dele seja honrado e glorificado. Mas tem sido muito bom, viu, Caio, o programa de Jovem para Jovem. E você sabia que tinha esse talento aí para apresentador? Não, não, na verdade não, Deus ele capacita, né? Sim. Eu sempre fui uma pessoa bem tímida e vergonhosa, por mais que não pareça, né? Muitas pessoas podem me olhar agora né, e falando bem, desenvolto, mas eu sempre fui muito bicho do mato, né? E Deus, eu creio que foi trabalhando isso comigo ao longo do tempo, né? Antes de eu ir também para os serves, eu passei pelo Sítio Triunfo, né? Do irmão Ramon, Simone, Elisa. Então, tem cerca de um ano. Deus vem trabalhando isso em meu coração, vem me capacitando, né? E que a honra e glória seja dada a Deus, somente a Ele. Amém. Passou por bons lugares, viu, Caio? Pelo Sim. Triunfo, pelo ICEVES e agora no IAG. Que Deus seja louvado aí, continue te encaminhando aí para, se for para sair de lá, para outros lugares desse mesmo nível, né? Deus seja Amém. louvado. Amém. Deus é que transforma o lugar em uma bênção, né? Se nós levarmos a Deus e encontrarmos Deus lá, não importa o lugar será uma bênção e de crescimento, né? De edificação espiritual. Amém. Fica à Amém. vontade, então, Caio. Bom, que bênção, então. Mais uma vez quero agradecer ao convite dos irmãos de estarmos aqui. É uma bênção poder compartilhar dessa mensagem que Deus tocou meu coração. É um sermão que eu tinha vontade de fazer há bastante tempo, né? E Deus ele foi me capacitando, foi me ajudando.
em meus estudos para que pudesse ser feito. Eu vou aqui abrir uma apresentação no PowerPoint e os irmãos me falam se está aparecendo tudo direitinho. Tá? Acho que está abrindo. Abriu aí? Tá abrindo, abriu. Ótimo. Eu estou aberto pelo notebook aqui e ele só aparece o slide, não aparece nem o meu rosto, nem nada, mas que bom que já apareceu aí. Bom, então podemos ver aí nessa linda imagem a volta de Jesus com seus anjos nas nuvens, toda a multidão na terra. E, bom, nós às vezes podemos abrir o nosso celular em redes sociais, em sites de notícias, e ao fazermos isso, nos deparamos com algumas notícias, não é verdade? Entre elas, no primeiro dia do ano, desse ano de 2024, um terremoto e um alerta de tsunami no Japão. Mais uma vez no Japão. No Rio de Janeiro, muitos arrastões acontecendo nas orlas de praia, nos bairros, idosos e mulheres sendo espancados no meio da rua por causa de um celular, um aparelho de celular, ou por causa de um cordão de prata, de ouro. Em Maceió, bairros inteiros estão afundando devido a uma extração ilegal de uma mineradora. Israel e o grupo terrorista Hamas, em uma guerra que já dura quase 4 meses e que os resultados disso são mais de 22 mil mortes. O ano de 2023 batendo o recorde do ano mais quente da história, desde que começou a ser, né, medido isso através de pesquisas, né, desde o ano 1880. E 2024 também, prometendo superar o ano de 2023 como o ano mais quente da história. Eu estou passando esse período aqui no Rio de Janeiro, esse mês de janeiro, e nos primeiros dias, acho que foi 7 ou 8, teve dia às 8 horas da manhã, bateu sensação térmica de 60 graus aqui no Rio de Janeiro. Fez a temperatura, acho que de 40, 41, sensação térmica de 60 graus, é um verdadeiro forno. E isso às 8 horas da manhã. Não é uma coisa normal de se acontecer, não é verdade? Então são sinais que a gente consegue ver dessa proximidade da vinda de Cristo. Nós podemos ver também nessas notícias as marés invadindo as cidades. No próprio Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, também em São Paulo, em Santa Catarina. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que se iniciou em março de 2022. Daqui a 2 meses vai completar 2 anos. E de lá para cá, mais de 200 mil pessoas mortas. Milhares de pessoas ao redor do mundo morrendo de mortes súbitas e misteriosamente sendo diagnosticadas como com doenças no cérebro, no coração, tendo infartos, ataque cardíaco. E por último também eu queria, né, concluir essa minha introdução com uma triste história que aconteceu na semana passada a 600 metros daqui de casa. Não me lembro qual dia foi da semana, não sei se era quinta-feira. Às 11 e pouca da manhã, quase meio-dia, tem um supermercado aqui perto de casa, supermercado grande, uma grande rede aqui no Rio de Janeiro, e entrou um homem, né, uma pessoa né, um homem, e ele entrou para poder roubar barras de chocolate dentro de um supermercado, dentro desse supermercado, né? E como tem sistema de segurança, de vigilância através de câmeras, os seguranças conseguiram ver que esse homem estava roubando. Ele colocou três barras de chocolate dentro da bermuda, né, aqui na cintura, tampou com a blusa e iria sair. Quando ele saiu, obviamente, um dos seguranças abordou esse homem, né, falando, você está roubando coisa, está levando, tal.
tem que devolver, né? Todo aquele procedimento que é o correto, né? Afinal, aquele homem estava trabalhando para isso, ele foi contratado para isso, para proteger aquele estabelecimento, tanto proteger as pessoas, quanto proteger também o estabelecimento de sofrer esses furtos e roubos, não é verdade? Então, esse homem exercendo o seu papel para aquilo que ele foi contratado, impediu que esse roubo acontecesse, esse furto, né? Então, esse homem, esse ladrão, sai do mercado, né? E cremos que isso passou, né? O segurança fez o papel dele, pegou e tudo aconteceu. Só que não, irmãos. Cerca de alguns minutos depois, esse ladrão volta e, devido ao movimento do supermercado, os seguranças acabam não percebendo. Esse ladrão volta ao supermercado, vai na área de utensílios de cozinha, abre um pacote onde tem utensílios para churrasco, onde tem aqueles facões enormes, pegam 2 facas enormes, pula o caixa e vai em cima em direção ao segurança que barrou ele. E resumindo, irmãos, essa pessoa atacou o segurança com golpes de faca, inclusive um dando no peito dele. O segurança chegou a ser socorrido, chegou a ser levado a um hospital que tem aqui na rua de trás de casa, porém, infelizmente, ele não resistiu e veio a óbito. Ou seja, irmãos, uma pessoa perdeu a vida e outra pessoa assassinou outra por causa de 3 barras de chocolate, irmãos. 3 barras de chocolate. Uma vida foi tirada. E também uma família, várias vidas foram afetadas com a morte dessa pessoa por causa de 3 barras de chocolate, irmãos. Esse é o mundo que estamos vivendo hoje. Essa é a tamanha maldade em que esse mundo chegou. E nós, como adventistas, se realmente o somos, como verdadeiros cristãos, só temos uma pergunta a fazermos em nossa vida, em nossa mente, para que alguma coisa seja solucionada. E essa pergunta é: por que Jesus ainda não voltou? E esse é o título da mensagem dessa manhã que irei trazer aos irmãos, que o Espírito Santo irá trazer através de mim. Quero mais uma vez, antes de lermos a palavra de Deus, fazer uma breve oração. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos. Vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus. Santo Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nessa manhã para estudarmos acerca da sua palavra, diante de tantas coisas terríveis que têm acontecido em nosso mundo. O Senhor tem uma mensagem de conforto, de alerta a nós, mas uma mensagem de conforto, sabendo que a sua volta é muito breve. Queremos te pedir, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor possa me usar nesse momento, que o teu Espírito Santo possa falar através de mim, Senhor, que não seja eu a falar. Que a tua palavra, ao ser aberta, possa ser iluminada pelos raios vindo do seu trono, e que tudo aquilo que ainda não entendermos a respeito desse assunto, que nessa manhã possamos entender, e com as suas forças também possamos aplicar em nossa vida, para que a sua volta seja a mais rápida e a mais breve possível. Que o Senhor esteja conosco nesse momento, nos dando a iluminação do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Então, por que Jesus ainda não voltou? E eu peço aos irmãos, né, aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abrir em Mateus 24. Vamos dar uma olhada em alguns versos para saber o que a Bíblia tem para nos dizer a respeito. Esse sermão eu costumo usar, né, somente a Bíblia, né, mas me colocando no lugar, né, dos irmãos,
assim como tem uma irmã também que tá trabalhando, né? Então, tem alguns, pelas suas circunstâncias, não têm a sua Bíblia por perto, não terão esse tempo, esse espaço para poder abrir a Bíblia, ler e acompanhar. Então, eu coloquei todos os versos que eu vou ler, todos os versos da Bíblia, tudo aquilo que eu vou ler nesse PowerPoint, nesse slide, para que a mensagem seja um pouco mais didática e a compreensão seja um pouco melhor dos irmãos também. Então, aqueles que têm sua Bíblia, se quiser abrir em casa, pode abrir, mas todos os versos que eu irei ler da Bíblia estão aqui nessa apresentação de slide para que a compreensão seja melhor de todos. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 24, dos versos 1 ao 14. E inicia dizendo: E Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse: Não vede todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra, que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Então, irmãos, nesses pequenos versos, né, nós podemos ver aquilo que Deus disse aos discípulos na pergunta que ele os fez. E nós conseguimos, através desses versos, ver claramente que tudo isso está se aplicando a nós. É claro que sempre na história da Terra teve terremoto, sempre na história da Terra teve guerra, sempre na história da Terra teve ódio com relação àqueles que são verdadeiros cristãos. Porém, irmãos, eu creio que talvez, né, nunca na história da Terra todas essas coisas aconteceram ao mesmo tempo, como tem acontecido agora. Então, não tem acontecido terremoto, mas não tem acontecido, assim, não está acontecendo guerra, mas não terremoto. Ódio, mas não, né, perseguição, morte, não. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, nesse tempo em que estamos vivendo. Então, Deus ele nos faz o primeiro alerta. Vamos voltar aos primeiros versos que lemos. A pergunta que os discípulos fizeram a Cristo, no verso 3. Disse, nessa parte de vermelho, onde podemos ler: Mestre, dize-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, eles perguntaram: Mestre, quando que vai acontecer todas essas coisas? Quando que vai vir o fim do mundo? E qual será o sinal da sua vinda? Verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, irmãos, nós lemos ao longo desses 14 versos, vários sinais que Deus deu. Mas temos aqui, se nós prestarmos bastante atenção, é bem curioso
e realmente interessante nós vermos esse primeiro sinal que Deus deu. Ele poderia falar, os discípulos perguntam, mestre, qual será o sinal? Quando serão essas coisas? Qual a proximidade da tua vinda? Como a gente pode conseguir ver isso? E Jesus já poderia ter mandado assim na lata. Não, vai ter terremoto, guerra, fome, peste, o amor de muitos a se esfriar. Mas qual que foi o primeiro sinal, o primeiro alerta que Deus nos deu, que Cristo nos deu? O final do verso 4. Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Ou seja, acima de todos esses sinais, o que tem a primazia, o que tem a maior importância para prestarmos atenção é o quê? Os enganos. E Cristo ele continua no verso 5 dizendo, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. No verso 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 24, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que se possível fora, enganariam até os eleitos. Ou seja, todos esses versos nós lemos que tem engano, engano e engano. E no verso 24 diz que esse engano será tão poderoso, tão forte, que se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos, até os próprios eleitos, até os próprios salvos. Ou seja, irmãos, realmente tem a sua devida importância aquilo que Cristo falou aos discípulos em primeira, né? Como posso dizer, né? De primeiro, né? O engano. E qual será esse engano, irmãos? Poderoso, que poderá enganar, se possível fosse permitido, até os próprios escolhidos. No grande conflito, na página 561, a irmã White diz: Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final, a fim de enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi posto na declaração feita a Eva no Éden: certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4 e 5. Pouco a pouco tem ele preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do Espiritismo. Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Ou seja, irmãos, qual é a obra mestra de engano de Satanás que a irmã White disse que ele iria usar, especialmente no fim dos últimos tempos? O Espiritismo. É um tempo em que muitos de nossos entes queridos serão tomados, onde eles morrerão, pois não terão, né, a capacidade, a força de conseguir suportar a tudo aquilo que nos sobrevirá, e Deus, em sua infinita misericórdia, tirará a vida dessas pessoas para que a salvação delas seja preservada. Porém, é a obra mestra de engano de Satanás. Se parecer como um anjo de luz, se parecer como se fosse esses entes queridos nossos, como a gente leu, que surgirão falsos cristos e falsos profetas. Ou seja, o espiritismo, a encarnação de demônios em corpos de homens, se parecendo como se fossem pessoas vivas. E temos esse conhecimento de que ele virá aparecendo como se fosse o Cristo, ressuscitará Paulo, os apóstolos, e como não poderíamos também dizer até a irmã White, e chegará nas pessoas, não, nós morremos, mas ressuscitamos agora, estivemos com Cristo, e ele falou para nós que a palavra de Deus teve alguns erros, algumas mudanças, inclusive o sábado, ele foi alterado, temos que guardar o domingo, todas essas coisas, irmãos. E como que estaremos
prontos para poder resistir a isso, para poder ser vitoriosos a esses enganos, que, se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos, irmãos. A irmã White diz que Satanás exulta, ele fica muito alegre quando as pessoas pintam ele como se fosse aquele, né, bicho terrível, com tridente, com asa, com chifre, com todas aquelas coisas horríveis. Ele exulta, porque as pessoas vão trabalhar na mente que Satanás é esse bicho horrível, terrível, que quando aparecer essa pessoa feia, as pessoas vão sair correndo e vão para os braços de Cristo. Só que Satanás, ele era o que no céu, irmãos? Um anjo de luz, o filho da alva, a estrela da manhã, um ser revestido de beleza e glória. É claro que, ao longo de todos esses milênios de pecado, do desenvolvimento da maldade, Satanás foi perdendo a sua beleza, e a irmã White fala em seus escritos de como é a aparência de Satanás hoje. Porém, ele vai se aparecer como se fosse o próprio Cristo, como se fosse um anjo de luz, personificar a Cristo. Muitos pais que têm filhos pequenos, talvez terão seus filhos tomados. Talvez Cristo fará com que esses filhos morram para que eles não sofram aquilo que o povo de Deus irá sofrer nos últimos dias. Porém, um pouco antes de tudo isso se acabar, da porta da graça se fechar, Satanás aparecerá, se personificará naquelas criancinhas. E eu digo aos pais que estão nos ouvindo, aqueles que têm filhos pequenos, mas também aqueles que têm filhos grandes, se o seu filho fosse tomado, se o seu filho morresse, e Satanás personificasse eles em sua frente, será que você cederia? Será que você acreditaria? Ou será que você se manteria firme pela verdade? Porque será um momento, irmãos, onde os nossos 5 sentidos eles estarão clamando por um conforto, estarão clamando por um alento, por alguma coisa que conforte. E Satanás, sabendo disso, personificará o seu filho, personificará o seu pai, a sua mãe, algum ente querido, algum amigo que você amava muito. Colocará ele na sua frente, mas não será ele, como temos o conhecimento. Mas será que estaremos firmes a ponto de dizer: aparta-te de mim, Satanás? No livro Fé e Obras, na página 50, irmão White diz: aproxima-se o tempo em que Satanás operará milagres bem à vossa vista, alegando ser o Cristo. E se os vossos pés não estiverem firmemente estabelecidos na verdade de Deus, sereis então desviados de vosso fundamento. A única segurança para vós está em buscar a verdade como a tesouros escondidos. Cavai em busca da verdade como faríeis por tesouros na terra, e apresentai a palavra de Deus, a Bíblia, perante o vosso Pai Celestial, dizendo: ilumina-me, ensina-me o que é a verdade. Ilumina-nos, Senhor. Ensina a verdade para nós. Abra os nossos olhos, porque disse que está se aproximando um tempo em que Satanás operará grandes milagres bem à nossa vista, alegando ser o próprio Cristo. E como que não iremos cair, irmãos, se os nossos pés estiverem firmemente estabelecidos na verdade de Deus? A única segurança para nós está em quê, irmãos? Em buscar a verdade da palavra de Deus como a tesouros escondidos. Nós queremos realmente vencer como Cristo venceu? Queremos realmente ser semelhantes a Cristo? Voltar a sermos semelhantes a Cristo? Então devemos agir como Cristo agiu. Devemos permitir que a sua vida perfeita seja manifestada também perfeitamente em nossa vida.
Porque Cristo venceu a Satanás no deserto com que arma, irmãos? Com o está escrito, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Satanás apareceu até ele utilizando a palavra de Deus, porém de forma errada, fora de contexto. E como que Cristo conseguiu analisar isso, conseguiu pescar realmente a verdadeira intenção de Satanás? Porque ele também estudava muito a palavra de Deus. Porque os pés dele estavam firmemente estabelecidos na verdade da palavra de Deus. E assim como Satanás apresentou, chegou a Cristo com o está escrito, Cristo rebateu Satanás com o está escrito e foi vencedor. Então nós só iremos ser vencedores ao longo de nossa vida, aos enganos que Satanás vai colocar em nossa vida, e também a obra mestra de engano de Satanás, só conseguiremos vencer através do está escrito. Então, irmãos, em nome de Jesus, que não negligenciemos mais o estudo da palavra de Deus. Que os nossos pés possam estar firmemente estabelecidos na verdade da palavra de Deus. Amém? Então, Deus, nesse primeiro momento, ele nos atenta contra os enganos de Satanás. E nós vimos qual será esse engano. Agora, Cristo, ele realmente apresenta e discorre a respeito dos sinais da volta dele. E nós podemos ler a partir do verso 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Verso 7. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Verso 10. Então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, são guerras e rumores de guerras, guerras, fomes, pestes e terremotos, perseguição e ódio aos cristãos, multiplicação da maldade e, por fim, o esfriamento do amor. Porém, irmãos, Cristo ele nos chama a sempre olhar para o correto, para uma coisa positiva. Ele nos alerta de todas essas coisas, todos esses males. Porém, no final dos versos diz, mas ainda não é o fim. No verso 8, todos estes são os princípios das dores. Ou seja, haverá coisas ruins. Todas essas coisas descritas. Porém, o que Deus nos diz, o que Cristo nos diz, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E em qual verso nós lemos que então virá o fim? O verso 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, irmãos, o fim virá. Cristo voltará através de quê? Através da pregação do evangelho. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Vamos ler, irmãos, alguns textos da palavra de Deus a respeito disso. Nós lemos materiais, assistimos palestras, pregações, sermões que falam a respeito disso. E muitas pessoas colocam realmente que aquilo que falta para Jesus voltar é a pregação do evangelho a todo mundo. Assim como está escrito em Mateus 24:14, como lemos, né? Então nós vamos ler alguns versos que vão nos apoiar nisso. O primeiro é de 1 Tessalonicenses 1, verso 8. E aqui nesse contexto é Paulo elogiando os cristãos de Tessalônica, que diz, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé com Deus se espalhou, de tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma. Segundo verso que iremos ler, segunda passagem, Colossenses 1, 5
e 6. Verso 5 diz: porque por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Vamos para Colossenses 1, verso 23. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Vamos agora para o Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos, página 307. A comissão dada por Cristo aos discípulos foi cumprida. Ao saírem esses mensageiros da cruz a proclamar o evangelho, houve tal revelação da glória de Deus como nunca antes fora testemunhada pelos mortais. Mediante a cooperação do Espírito Divino, os apóstolos fizeram uma obra que abalou o mundo. O evangelho foi levado a todas as nações numa única geração. Ou seja, irmãos, então nós lemos nesses textos que o evangelho da palavra de Deus foi pregada em todo o mundo, em uma única geração. Nós sabemos que Mateus 24, ele, como dizem, é um sermão apocalíptico, onde fala a respeito do fim dos tempos. E sabemos que Mateus 24 ele tem uma dupla aplicação. A primeira aplicação é com relação à destruição de Jerusalém no ano 70, mas também com relação ao fim dos tempos. Então, nós conseguimos ver que, nessa primeira aplicação, né, Paulo, todas essas coisas descritas, dizem que o evangelho do reino de Deus foi pregado em todo o mundo, em toda aquela geração. E que Paulo, inclusive, foi um desses ministros. E nós também temos, irmãos, a quase certeza de que o evangelho de Deus está sendo pregado em todo mundo nos dias de hoje, e se ainda não foi pregado em todo mundo. Porque temos relatos, temos testemunhos de que tribos indígenas recebem visitas de anjos, de seres celestiais, ensinando, explicando a respeito da palavra de Deus. Sabemos que a natureza testemunha das obras das mãos do Criador. Ou seja, o evangelho da palavra de Deus está sendo pregado. Já foi pregado em todo mundo. Se não falta um pouquinho, já foi. E por que Jesus ainda não voltou? Essa é a pergunta que fica em nossa mente. Por que Jesus ainda não voltou? Se o critério para a volta dele, para o fim vir, não é pregar o evangelho. Porém, irmãos, temos um detalhe em que poucos se atentam. Vamos voltar para Mateus 24, verso 14, que diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, irmãos, é a pregação do evangelho do reino de Deus sendo pregada em todo mundo através do que, irmãos? Através do nosso testemunho, para que seja um testemunho para todas as nações. E aqui eu vou ler um texto do Espírito de Profecia que eu gosto muito, que diz: devemos permanecer nele, em Cristo, como o ramo permanece na videira. E Jesus declara: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. João 15, versos 5 e 8. Se cumpríssemos essa ordem de nosso Senhor, haveria um diferente estado de coisas em nossas igrejas. O que seria cumprir essa ordem? Estar em Cristo.
estar ligado à videira, e saberíamos o que é ter as profundas atuações do Espírito de Deus. O que necessitamos é que o machado seja posto à raiz da árvore. Precisamos estar mortos para o mundo, mortos para o próprio eu e vivos para Deus. Nossa vida deve estar escondida com Cristo em Deus, para que quando ele se manifestar, também sejamos manifestados com ele, em glória. Precisamos chegar bem perto de Cristo para que os homens conheçam que temos estado com Cristo e aprendido dele. Mantende o olhar firmado em Cristo. Com humildade de espírito, procurai a aproximação de Deus. Em palavras, na conduta, na vida, confessai a Cristo. Ou seja, irmãos, o Evangelho terá um poder tão grande se nós o vivermos. Aqui a irmã White ela termina dizendo que você deve confessar a Cristo como? Somente em palavras? Ela terminou essa citação dizendo, em palavras confessai a Cristo? Não. Porém, também não exclui as palavras. Porém, tem mais coisas. Em palavras, na conduta e na vida, confessai a Cristo. É o seu testemunho. É você professar ser um cristão, professar ser um adventista do sétimo dia e você realmente ser esse adventista do sétimo dia. E ela diz, numa dessas partes que está sublinhada, que ao chegarmos bem perto de Cristo, ao estarmos em uma íntima comunhão, em um íntimo relacionamento com Cristo, naturalmente as pessoas vão ver que nós temos estado com Cristo e dele temos aprendido. E é nesse momento que eu quero contar um testemunho meu, na época que eu estudava no ICEVES ainda, né? Nós vivemos lá numa zona rural e saímos pouco para a cidade, né? Porque temos a nossa rotina lá de trabalhos e estudos, então não temos muita necessidade, né, principalmente dos alunos, de saírem muito para a cidade. Porém, às vezes a gente tinha que, né, nós homens, cortar o cabelo, né, às vezes fazer alguma compra emergencial, e nós íamos para a cidade. A cidade é relativamente perto dali. E isso foi numa sexta-feira, onde nós íamos cortar o cabelo. Foram praticamente todos os meninos de lá do ICEVES para poder cortar o cabelo numa barbearia que tem na cidade. E chegamos lá nessa barbearia, e ela é uma barbearia pequena, né, de cidade pequena, e ela tinha pessoas na nossa frente para poder cortar, né? Tinha gente já cortando e tinha também pessoas esperando para cortar. Então nós falamos pro barbeiro: ó, a gente está aqui na fila, tá? A gente vai dar uma volta por aqui, mas a gente daqui a pouco volta e a gente é o próximo da fila. Ele, não, tudo bem, tranquilo, tudo certo. E saímos eu, meu irmão e mais um outro jovem, um outro aluno que estávamos lá, e fomos dar uma volta na cidade ali. A cidade ela é praticamente uma rua reta só. Não tem muita coisa, não tem muito comércio. E como nós não íamos muito para a cidade, né, a gente tinha curiosidade de saber como que era lá, como que era o comércio, as pessoas. E a gente saiu, a gente foi andar, a gente entrou em farmácia e entramos em lanchonetes, em padaria, e só para olhar, né, só para poder passear. E teve uma padaria dessa que a gente entrou, né, a gente estava olhando, né, e todas aquelas coisas, né, que eles fazem. E nós estávamos rindo, conversando, e estávamos prestes a sair, nos encaminhando para a porta, e tinham dois homens, né? Eles estavam lanchando ali, sentados, conversando. Eles estavam sentados em uma mesa. E quando nós estávamos quase saindo, um desses homens parou a nós e perguntou: licença, vocês são crentes, não são? E aí eu respondi: sim, nós somos adventistas do sétimo dia, sim. Somos cristãos. Aí ele: não, é que eu percebi pelo jeito
como vocês estavam conversando, até pela brincadeira de vocês, eu percebi que vocês eram pessoas diferentes. E ali, ao longo, né, a gente teve um pouco menos de meia hora ali de conversa, né? Ali a gente parou, sentou e conversou com eles também. E ao longo daquela meia hora a gente conseguiu falar sobre a volta de Jesus, sobre os sinais, né? Sobre também saúde. Ele era uma pessoa que estava tentando abandonar a bebida e o seu outro amigo também estava tentando abandonar o cigarro. Então nós conseguimos, naqueles poucos minutos, falar da palavra de Deus, falar das verdades da palavra de Deus. Só que o que tocou mais a eles foi o que, irmãos? O testemunho. E que tudo isso que eu esteja falando, dessa experiência, desse testemunho que a gente teve, seja para honrar e glorificar somente o nome do Senhor. Não temos mérito algum. Não temos mérito algum. Mas aquilo que está escrito, que lemos, que ao termos uma comunhão viva e firme com Deus, que ao entrarmos em contato com as pessoas, com os homens do mundo afora, as pessoas veriam que nós temos estado com Cristo e dele temos aprendido. E louvado seja o nome de Deus, porque aqueles dois homens conseguiram perceber isso em nós. Eles conseguiram perceber que nós realmente estávamos com Cristo e dele temos aprendido. Porque a gente chegou e pregou direto para ele, entregou um livro, um folheto, alguma coisa? Não. Pela nossa conduta, pelo nosso testemunho. E é isso que Deus quer de nós, irmãos. Que nós sejamos o testemunho vivo. Que nós sejamos a pregação do Evangelho a todo reino e nação desse mundo. Nossa alta vocação, a irmã White diz, se fordes semelhantes a Cristo na linguagem e na ação, os que se associarem convosco serão por isso beneficiados. Palavras e atos justos têm influência mais poderosa para o bem do que todos os sermões que se possam pregar. Ou seja, irmãos, pregar é bom, é ótimo, é excelente. É uma das ordens que Deus deu para nós, pregar o evangelho a todo reino e nação. Porém, temos um poder nas pregações, nos sermões. E é um poder bom, é um poder que vem de Deus. Porém, aqui diz que tem, sendo redundante, tem um poder mais poderoso do que esse de pregar sermões. Que é o que, irmãos? O nosso testemunho. Palavras e atos justos têm influência mais poderosa do que todos os sermões que se possam pregar. Ou seja, irmãos, o mundo, ele está carente sim da palavra de Deus. Está carente sim da Escritura. Porém, ele está mais carente ainda de pessoas que vivem aquilo que está escrito na palavra de Deus. Estão carentes de Cristo e estão carentes de pessoas que reflitam a Cristo, de verdadeiros cristãos. Às vezes, irmãos, como sabemos, como já ouvimos, a única Bíblia que a pessoa vai ler, que uma pessoa vai ler, é a sua vida. E qual é a Bíblia que você está apresentando a esse mundo? Qual é o testemunho que nós estamos dando ao mundo de que a verdade da palavra de Deus é realmente eficaz? Que ela opera a transformação na vida das pessoas? Ou é somente o professar? Ou é somente da boca para fora? Então, irmãos, em nome de Jesus, que sejamos verdadeiras testemunhas de Deus. Que o evangelho de Deus seja pregado a todo mundo. Sim, por sermões, por entregas de livros, mas pela nossa vida, pelo nosso testemunho. Então nós lemos todas essas coisas.
Mateus 24, todas essas passagens do Espírito de Profecia, e voltamos novamente à pergunta inicial. Será que vamos conseguir agora responder à pergunta inicial que nos foi feita? Por que Jesus ainda não voltou? Sim, vamos. O tão famoso e conhecido texto, Parábolas de Jesus, página 69. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir parcialmente em seu povo, está escrito isso? Parcialmente? Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Todo cristão tem o privilégio, não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Então, irmãos, se queremos realmente que o Evangelho seja pregado a todo mundo, aqui diz que se todos os que professassem, se todos os que professam o seu nome, se todos aqueles que dizem, eu sou cristão, eu sigo a Cristo, eu sou adventista do sétimo dia, se todas essas pessoas produzissem fruto para a sua glória, quão depressa estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho. E Cristo voltaria o mais rápido possível. Então, irmãos, é do seu desejo ver essa cena o mais breve possível? Em nome de Jesus, que o fremente desejo de Cristo seja o fremente desejo da sua vida. E qual é o fremente desejo de Cristo? O seu caráter ser reproduzido perfeitamente em seu povo, naqueles que dizem ser pertencentes a Ele. Queremos realmente que o Evangelho seja pregado e Cristo volte o mais rápido possível, que o seu caráter seja refletido em nós, que morramos para o eu, morramos para o mundo, para os nossos desejos, para as nossas paixões, para toda a nossa vontade, e vivamos exclusivamente para honrar e glorificar o nome de Cristo e fazer a vontade dele. Que a sua vida perfeita, que o Cristo que viveu em minha carne perfeito aqui nessa terra, no contexto que eu estou vivendo, que ele também possa viver a sua vida perfeita em nós. Que o seu caráter possa ser reproduzido perfeitamente em nossa vida. Porque ele virá para nos reclamar como seu e nos levará finalmente para as mansões celestiais. Esse é o fremente desejo de Cristo. E que esse seja também o fremente desejo do nosso coração. Amém? Amém. Amém. Fazer uma oração. Aqueles que puderem, vamos colocar de joelhos para falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que ouvimos nessa manhã. Assim, como os discípulos, Senhor, perguntamos qual será o sinal, Senhor? O que a gente pode ver que a sua volta é muito breve? O Senhor mostrou a eles e mostra a nós. Nunca antes aconteceu no mundo tudo aquilo que está escrito em Mateus 24 ao mesmo tempo. Está acontecendo guerras, fomes, pestes, pandemias, ódio. O amor está se esfriando. Porém, ainda não é o fim. O fim somente virá
quando a tua palavra for pregada a esse mundo, Senhor. E nós vemos aqui que não somente pregada de boca, mas pregada com a nossa vida. Então, Senhor, que o fremente desejo do seu coração, que é refletir o seu caráter em nós, seja também o fremente desejo do nosso coração. Que nós possamos realmente abrir o nosso coração, porque o Senhor está à porta e bate, esperando com que a gente abra e permita que o Senhor entre, transforme a nossa vida. Que esse seja o desejo do nosso coração, Senhor, nesse dia de hoje e ao longo de toda a nossa vida, do pouco tempo que ainda temos em vida. Que possamos sim estudar a sua palavra, ter os nossos pés firmes na sua verdade, Senhor, para que não sejamos enganados, mas para que também possamos pregar essa verdade libertadora ao mundo. Pregarmos sim através de sermões, entregando livros, folhetos, mas acima de tudo, Senhor, pregar através de nossa vida, através do nosso testemunho. Que sejamos, Senhor, a partir desse momento, verdadeiros cristãos. Professamos, Senhor, por toda a nossa vida, que somos filhos teus, mas não temos vivido, Senhor, realmente como um verdadeiro filho deve viver ao seu pai, em obediência, em respeito. Nós queremos pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda o poder do teu Santo Espírito, para que a tua vida perfeita seja refletida em nós. Que os atos perfeitos, a vida perfeita que o Senhor esteve aqui, que o Senhor teve aqui nessa terra, em nossa carne, também seja realidade em nossa vida. Seja a vida perfeita que nós vivamos. Que essa palavra, que tudo aquilo que lemos, que tudo aquilo que teu Espírito Santo falou no nosso coração, permaneça em nosso coração. Seja tema de meditação de nossa vida ao longo desse dia e também ao longo de nossa vida. Que essa verdade que conhecemos seja espalhada a outros. Que outros também sejam libertos do cativeiro do pecado e também possam ser dignos de ser chamados filhos teus. Muito obrigado por tudo, Senhor, pela tua misericórdia e pelo teu amor. Nós te agradecemos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.